tá? Esta é a primeira aula desta matéria, angelologia. Angelologia. Esta é a matéria que nós iremos iniciar nestas videoaulas. Então você vai estudar angelologia. Angelologia é uma matéria acadêmica que estudamos e verificamos a existência dos anjos em relação à Bíblia, a Tanakh, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então nós iremos falar sobre a existência dos anjos, a sua personalidade, o seu caráter, como que é um anjo, se ele realmente existe, se há inscrições bíblicas que comprovam a existência desses seres angelicais, em que período eles foram criados, se são eternos, se são semelhantes aos homens ou diferentes aos homens. Então a nossa matéria é angelologia, faz parte da teologia sistemática, ok? Então, dentro da teologia sistemática, nós iremos abordar o assunto de angelologia, que é uma matéria acadêmica que você tem que ter esse conhecimento para poder entender mais acerca das coisas de Deus, a palavra de Deus e tudo que envolve o nosso grande e maravilhoso Deus Yahweh. Então nós vamos falar sobre angelologia, né? Então nós temos a união de duas palavras, temos aqui a união de angelo e logia, logia de logos, tá? Palavra, estudo, tá, ok? Então nós vamos falar do estudo, logia, estudo, e ângelos do grego, a união da palavra grega ângelos. Então nós temos aqui do grego logos e do grego ângelos, tá, ok? No grego ângelo, no hebraico é malak, ou malak, do grego malak, e em português anjo. A tradução a tradução da palavra ângelos ou malak, transliterada para o português, é anjo. Então é isso que nós iremos estudar, tá, ok? Transliterado é anjo. Então, anjo no português, malak no hebraico, ângelos no grego e anjo. Então esta é a nossa matéria que nós iremos tratar a partir de agora sobre angelologia. Serão 5 videoaulas que nós iremos falar sobre o básico. Nós não iremos adentrar em assuntos mais profundos acerca dos seres angelicais, porque nós estamos no primeiro nível da teologia e você está participando do nosso nível básico em teologia. Então, estas aulas comportam a estrutura do básico em teologia, aquilo que você tem que conhecer para entender a Sagrada Escritura. Então, alguns assuntos, alguns aspectos, alguma profundidade iremos tratar no médio bacharel. Então, nos níveis um pouco mais acima, iremos tratar então desses assuntos mais pausadamente, mais interinamente, mais profundamente, tá bom? Então nós vamos falar aqui alguns aspectos, observando aí o nível básico em teologia, para que você possa entender. Então nós vamos falar sobre a existência, característica, natureza destes seres angelicais. Primeiro temos que entender que nós estamos falando acerca dos anjos, né? Então eu gosto de fazer um desenho aqui, deixa eu fazer um desenho aqui. Nós vamos falar acerca destes seres, ok? Seres, ó, anjo. Então, sobre esses seres celestiais que nós iremos tratar. Então, nós vamos falar desses seres celestiais. Quem criou esses seres celestiais? Como eles passaram a existir? Bom, nós temos, e você já aprendeu aí, você já participou do nível básico de teontologia, você já viu aí a introdução bíblica, você já assistiu os vídeos anteriores
que nós estamos falando acerca da palavra de Deus. Nós estamos tomando a Bíblia aí como uma regra de interpretação para entendermos essas questões que são totalmente espirituais. Nós já falamos que existe aí a estrutura humana, que é uma estrutura física, e existe também a estrutura espiritual, que transcende o físico. Então, o nível espiritual ele é transcendente ao mundo físico. Então, existe um mundo espiritual. A Bíblia nos demonstra isto. Então, dentro desta ideia, nós vamos falar sobre, lermos, para nós darmos início a essa introdução, Efésios 1:11. Tá? Vamos ver aqui Efésios, capítulo 1, versículo 11. O que diz em Efésios 1 e o versículo 11? Vamos ver aqui a palavra de Deus. Então, Efésios 1:11. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O que eu quero extrair desse texto é a afirmação que nós fomos, havendo sido predestinados, e depois nós vamos tratar dessa matéria de predestinação, nós vamos abordar em outras matérias e vamos entrar nesse assunto, mas o nosso alvo aqui agora é falar sobre angelologia, sobre o estudo acerca dos seres angelicais ou celestiais. Mas eu quero pegar aqui daquele que faz todas as coisas. Então, há uma parte desse texto onde Paulo, ao escrever aos Efésios, ele trata Deus como aquele que faz todas as coisas. Então, Yahweh, ele faz todas as coisas. Tudo foi criado a partir dele. E também algumas passagens bíblicas que demonstram que sem ele nada que foi feito se fez. Então nós temos também aqui o Salmo de número 90, né? O Terrilim 90 e o versículo 2. Vamos ver aqui o Salmo 92. Também vai nos dar um parecer acerca desse Deus que tem o poder de fazer todas as coisas. Olha o que diz aqui o Terrilim. Salmo 90, versículo 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então nós temos aí de eternidade a eternidade, tu és Deus. E nós encontramos também no Salmo, no Terrilim 102, no versículo 5, que desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras de suas mãos. Então nós temos aí alguns versículos que a Bíblia vai nos demonstrar esse Deus que é glorioso, grandioso, que fez todas as coisas, que desde o princípio ele é Deus. E também encontramos no Salmo 102, 25, no Terrilim 102 e o verso 25, ok? Encontramos ali que desde a antiguidade ele fundaste a terra e os céus são obras das suas mãos. Então nós encontramos aqui no Salmo 102 e no verso 25 que os céus são obras de suas mãos. Então nós temos aí um Deus que é o criador de todas as coisas. Ele é o gerador de toda a criação. Então Deus, ele é eterno, ele é autoexistente. Antes que tudo fosse feito, antes que a nossa mente pudesse tentar compreender, Deus, ele é. Existe um versículo que se encontra em Isaías, no capítulo 43, que antes que houvesse dia, eu sou. Isaías profetizando, sendo usado pelo Espírito de profecia, pelo Espírito de Deus, e o próprio Deus usando os lábios de Isaías, declarando, antes que houvesse dia, eu sou, Yod-He,
Antes que houvesse eu sou. Nada há, nada existe que possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Então nós já temos aí alguns versículos que demonstram a grandeza deste Deus que já existia antes de tudo, no princípio de tudo. Mas para que nós pudéssemos entender, nós vamos então começar aqui a nossa aula de angelologia falando sobre alguns períodos que nós temos que entender e nos colocar nestes períodos para entendermos então acerca do nosso Senhor, Salvador, Criador, o nosso Deus Yahweh. Então vamos lá, vamos dar uma apagada aqui, né? Vamos dar uma apagada aqui e vamos entender então essas dispensações. Bom, nós queremos separar aqui a Bíblia. Eu quero que você pegue aí o seu material didático, se você está aí com o seu material didático, o seu caderno de anotações, pegue o seu caderno de anotações e nós vamos fazer algumas anotações. Primeiro, você tem que se localizar no tempo e espaço, segundo a palavra de Deus, para você tentar detectar quando se iniciou a criação, em qual momento que nós estamos falando acerca destes seres angelicais, quando eles foram criados, quando passou-se a existir. É lógico que nós só tivemos conhecimento e muito depois da criação deles e da existência deles. Nós não estivemos presentes na criação dos seres celestiais. Mas para que você possa acompanhar aí, eu quero que você pegue aí uma caneta, um caderno, uma folha em branco e vamos fazer aqui uma separação por dispensações. Bom, nós temos aí um teólogo do século XIX, mais ou menos, chamado por Dr. Scofield. Então, Scofield ele foi um teólogo aí do século XIX que fez vários estudos e fundamentos do cristianismo. E ele, então, fez um fundamento e ele dividiu a história da humanidade em dispensações. Nós iremos estudar essas dispensações mais à frente, tá? Scofield dividiu a história em 7 dispensações, ok? Em 7 dispensações. A dispensação da inocência, dispensação da consciência, do governo humano, dispensação patriarcal ou adâmica, dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude. Então ele dividiu em 7 dispensações. Nós vamos abordar essas dispensações em matérias mais à frente, mas vamos abordar aqui 3 dispensações. Vamos ficar com o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, ele faz menção de 3 dispensações. Então é isso que nós vamos fazer, tá? Então abre a sua Bíblia lá em Efésios e você vai ler Efésios. Efésios 3:9, tá? Anota aí, Efésios 3:9, Efésios 3:2, Efésios 3:9, Efésios 3:2 e Efésios 1:10. Efésios 1:10, tá? Então são esses três versículos aqui. Efésios 3:2. Efésios 3:2. Tá? Vamos dar uma dividida aqui. Isto. E é isso aí. Vamos dar uma dividida aqui. Então, vamos ler? Vamos ler Efésios? Então pega aí a sua Bíblia. Vamos ver essas dispensações, tá? Então, nós vamos falar de 3 dispensações segundo Paulo. Ok? Três dispensações segundo Paulo. Então como a Bíblia não está em ordem cronológica e as revelações de Deus vêm até nós de formas alternadas,
Então compete a nós, à luz da Bíblia, a palavra de Deus, interpretarmos o que Deus está revelando em partes e ajuntá-las num cronograma para que possamos entender a revelação de Deus. Então, nós temos que entender, nós estamos falando da Bíblia que foi escrita por várias pessoas diferentes, épocas diferentes, momentos diferentes, e que Deus se utilizou de momentos, de períodos que estão aí separados para se revelar à humanidade. Então, nós estamos falando de uma palavra que nos revela a Yahweh, ou seja, que nos revela Yahweh a nós. Então, Yahweh está se revelando a nossa pessoa. Quando eu digo Yahweh, estou falando do eu sou o que sou, Yod-He, Vav-He, esse tetagrama em hebraico que é o nome de Deus, né? Yahweh. Então, eu estou falando deste Deus único, poderoso e glorioso que está se revelando à humanidade de uma forma teofânica, de uma maneira antropopática, de uma maneira antropomórfica. Então ele está se revelando, nos dando a entender. E por causa também do Espírito Santo, que habita em nós e nos traz o entendimento destas revelações. Ora, nem tudo eu posso interpretar literal, porque se eu for levar tudo na literalidade da palavra, eu vou perder a revelação espiritual de um Deus que é Espírito. Então, temos que ter o conhecimento literal e assimilar este conhecimento com a revelação profética de uma vida espiritual que nós não conhecemos, que nós não temos como por nós mesmos conhecer, porque somos humanos, falhos, limitados, somos feitos totalmente limitados nesta natureza pecaminosa e corruptível. Então nós se utilizamos de uma interpretação espiritual para colocarmos algumas coisas em entendimento para que possamos compreender ou tentar compreender a grandeza desse Deus. Então nós vamos ficar com o apóstolo Paulo, que subdividiu a história da humanidade em 3 dispensações. Pastor, quais são essas dispensações? Vamos ver. Então abra a sua Bíblia aí, vamos começar aqui por Efésios. Então nós vamos começar decrescente, porque como ela não está em ordem cronológica, nós vamos achar a cronologicidade da palavra e colocar em ordem. Então vamos começar aí pelo Efésios 3:9. Então pegue a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. No livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3 e no versículo 9, Paulo escreve assim: a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. A dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então Paulo está falando de uma dispensação chamada dispensação do mistério, que estava oculto em Deus, que tudo criou. Consegue entender? Então é uma dispensação que estava oculta em Deus, que tudo criou. E aí ele diz assim, a demonstrar a todos. Então o Espírito Santo quer nos demonstrar, nos mostrar essa dispensação que estava oculta em Deus, que tudo criou, né? E foi ao versículo de número 10. E foi assim para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. E agora, pela igreja, vai ser conhecida, porque o Espírito Santo, atuando na igreja, agora a faz conhecida. Então, dispensação do mistério. Então, vamos colocar aqui, dispensação do mistério. Vamos colocar aqui. Dispensação do mistério. Primeira dispensação. Primeira dispensação do mistério. Então, aproveitando que estamos aqui em Efésios,
Vamos ler Efésios capítulo 3, 2. Efésios 3, 2, que diz assim: se é que tendes ouvido, olha o versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por esta razão, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. A dispensação da graça de Deus, que para convosco, a graça de Deus para convosco, também me foi dada. Então ele está falando de uma dispensação da graça, que era a dispensação que ele estava vivendo naquele momento. Então aqui nós encontramos a segunda dispensação. Olha o versículo 3, que é da graça, né? Olha o versículo 3. E isto é o mistério que foi manifestado pela revelação, como acima, em poucas palavras vos escrevi. Então, essa dispensação que foi então através de uma revelação, né, que foi entregue por Cristo. Essa dispensação da graça nos foi entregue por Cristo. Então temos aqui a segunda dispensação, ó. Vamos colocar aqui, ó. Dispensação da graça. Olha aí. OK? Dispensação da graça. Então nós temos aqui a dispensação do mistério, Efésios 3:9, dispensação da graça, Efésios 3:2, e a dispensação agora de Efésios 1:10. Qual é essa dispensação? Vamos ver aqui. Pega a sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler o versículo 9. Diz assim: e desvendou-nos o mistério da sua vontade. Desvendou-nos o mistério da sua vontade. Né? Desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo. Então ele nos revelou, nos desvendou o mistério. Que mistério? Aquele que estava em oculto. O que estava em oculto? A sua vontade. Vontade de quem? De Yahweh. Então, Yahweh, olha aí, desvendou o mistério da vontade de Yahweh, segundo o propósito. O que é o propósito? Aquilo que significaria, o motivo, né? O propósito que propusera Cristo. Qual é o propósito? A salvação. Jesus morreu por nós para nos dar a salvação. Então, tanto das questões, propósito de Cristo. Olha o versículo 10. De fazer convergir em Cristo, de fazer convergir, de fazer tudo virar e apontar para Cristo. Para fazer todas as coisas convergir, mudar de percurso, mudar de direção e ir em direção de Cristo. De convergir todas as coisas em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então ele fala de uma dispensação que é chamada dispensação da plenitude. Dispensação, plenitude. O que vai acontecer na dispensação da plenitude? Todas as coisas serão convertidas a Cristo, tá? Então Paulo, ele nos mostra a história da humanidade. Ele retrata a história da humanidade desde Adão. Ele separa então em 3 dispensações: a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. As 7 dispensações do Dr. Scofield, onde ele fez a dispensação da inocência, da consciência, estão todas incultas, estão todas embutidas nas 3 dispensações de Paulo. Nós vamos ver isso mais na frente,
mas eu só quero situar os assuntos que iremos falar, e é bom você ter este conhecimento, pelo menos o básico, dessas 3 dispensações e o que elas dizem. Quando você tem aqui as 3 dispensações, nós temos a dispensação do mistério, 3:9, da graça, Efésios 3:2, e plenitude, Efésios 1:10. Só que a dispensação do mistério, por isso já diz, mistério. Essa dispensação, segundo Paulo, estava oculta em Deus. Então, nessa dispensação, nós temos a dispensação do mistério em 2 partes. Então, vamos dividir aqui em 2 partes. Ó, 2 partes. Vamos aumentar mais um pouquinho, né? Então, vamos dividir aqui em 2 partes. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho também para ficar igual. 2 partes. Então, nós temos aqui dispensação do mistério. Aí tem um mistério, ó. Não revelado. Aqui dá até para pagar aqui. Pode fazer mais aqui. Tá? Dispensação do mistério não revelado. E a dispensação do mistério revelado. Ó. Então, dentro da dispensação do mistério, temos o mistério não revelado e o mistério revelado. Por quê? Porque a dispensação, ela começa, nós vamos falar desde Adão. Então, nós vamos começar aqui, ó, Gênesis 1. Gênesis 1. E o versículo 1. Temos a dispensação do mistério não revelado, nós temos aqui Gênesis 1. Então, da dispensação do mistério não revelado, nós temos aqui o espiritual, o mundo espiritual e o mundo físico. Então, vamos separar aqui, ó. Não revelado, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá? Físico. Gênesis 1, 2. Tá? Então, aqui o físico e o espiritual. Ok? Que nós temos vamos por aqui, nós temos aqui o espiritual é o Kairos e aqui é o Cromos. Ok? Então, dentro da dispensação do mistério não revelado, nós temos aqui Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. Aí no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então aqui começa a criação da terra. Tá? Então nós temos aqui, ó, Gênesis 1, Gênesis 2. Essa dispensação, ela começa aqui no início, ó. No início, e ela vai até, ó, o mistério revelado. Qual foi o mistério que foi revelado? Jesus Cristo. Então aqui nós temos o nascimento, ó. Nascimento de Cristo. Nascimento do Hamashia, né? Yeshua. Então, Yeshua, o Hamashia, nasceu aqui, ó. Aqui nós temos no Novo Testamento, no Evangelho escrito por Mateus, nós vamos ter. Então, só para nós localizarmos, porque então vamos pôr aqui o Evangelho de Mateus. Então, eu vou pôr aqui Mateus, ó. Mateus, ok? Só para nós centralizarmos aqui. Aqui, ó, para nós centralizarmos, eu vou colocar Malaquias, ok? E aqui vamos pôr o Gênesis, o Bereshit. Ok? Então temos aqui Bereshit. Então,
o Antigo Testamento se enquadra na dispensação do mistério. O Antigo Testamento todo se enquadra na dispensação do mistério não revelado. Então nós temos aqui 39 livros que vão retratar do mistério não revelado, pois a revelação de Deus não havia ainda se revelado à humanidade. Então, quando falamos da dispensação do mistério, nós estamos falando de um período que vai do Antigo Testamento até a divisão da dispensação da graça. Ora, a dispensação da graça, para que nós possamos entender, ela dá início na crucificação de Cristo, quando Cristo morre e diz: tudo está consumado. E a partir daquele momento, a graça é entregue a todos nós pela consumação do sacrifício vicário de Cristo. Então nós temos aqui, só para nós entendermos, a crucificação de Cristo, começa-se a graça. Então, a crucificação de Cristo é o início da dispensação da graça. Tá ok? Então, a dispensação do mistério, ela vai do Bereshit, de Gênesis 1, até a crucificação de Cristo. Ok? Até a crucificação de Cristo é a dispensação do mistério, que estava oculto em Deus. Só que, quando Cristo nasce, esse mistério é revelado. Mas quando Cristo morre na cruz, se inicia outra dispensação. E agora a dispensação da graça. Depois Paulo diz que a dispensação da plenitude, quando em Cristo se convergerá todas as coisas. Então nós temos a dispensação, a divisão da graça e da plenitude, que são os acontecimentos que ocorrerão, segundo está registrado escatologicamente no livro do Apocalipse, a abertura dos selos. Então nós vamos colocar aqui para que você possa ter um ponto de apoio de compreensão. Nós estamos no nível básico, então eu vou colocar um ponto de apoio de compreensão, porque em outras matérias será tratado melhormente sobre esses pontos. Para que você possa entender, então vamos colocar aqui, um ponto de apoio, o arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Então, com o arrebatamento da igreja, o período da graça se encerrará. Com o arrebatamento da igreja, o período da graça se encerrará. E entraremos, então, no período da grande tribulação. Então, a dispensação da graça, ela vai até o princípio de dores. Quando a igreja for arrebatada, que começar a grande tribulação, entraremos na plenitude dos tempos, onde todas as coisas serão convergidas a Cristo. Então temos aqui, arrebatamento da igreja, 7 anos da tribulação, ok? 7 anos da tribulação, o reino milenial. Nós vamos tratar disso aqui depois, não se preocupe não, tá? E aí o grande trono branco, trono branco, juízo final, vamos por aqui, tá? Não vamos entrar em muitos detalhes para você não confundir, eu só quero que você entenda essas 3 dispensações. Então, dispensação do mistério, que se iniciou em Bereshit, Gênesis 1, vai desde a criação dos céus e a terra até o nascimento de Cristo. Então temos aqui a dispensação do mistério não revelado, não revelado, não foi revelado. Quando Jesus nasce, revelado, foi revelado. Então o mistério é revelado no nascimento de Cristo. Aí vem a graça, quando Cristo morre na cruz, começa então a dispensação da graça, com o arrebatamento da igreja,
e o início da grande tribulação, então se iniciará a dispensação da plenitude. É claro que aqui, quando nós falamos arrebatamento da igreja, nós vamos fazer essa matéria. Existe também o conceito dos pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação, tem aqueles que defendem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação e aqueles que defendem que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Nós vamos deixar isso mais para frente. Mas só para você ter um ponto de apoio, de compreensão, anota aí essas dispensações, segundo Paulo, para você entender. Então, como nós vamos falar de angelologia e os seres angelicais, nós estamos falando de um tempo que é o Kairos, que está na dispensação do mistério não revelado, tá? E nós estamos na dispensação do mistério não revelado, aonde a terra ainda não era populada, ou seja, aonde Deus não havia formado o homem do pó da terra. O ser humano não existia, por isso a nossa mente é um pouco incapaz de compreender esses acontecimentos. Então vamos colocar em ordem cronológica. Então nós vamos falar deste período aqui, ó. Tá? Esse período, que é o período da eternidade, ó, eternidade. É esse período que nós vamos falar. Período da eternidade, tá? Aqui já não é mais eternidade, aqui já é o cromos, aqui é o mundo físico, aqui o mundo foi criado, ó. O mundo já existia, Deus criou o mundo, fez o jardim, colocou lá o Adão, colocou lá a Eva, aí aqui entra o pecado, né? Pecado, tá? Nós vamos falar disso tudo, estou só dando uma introdução do que nós iremos comentar. Então aqui entra o pecado e tal, então temos aqui revelado, não revelado, eternidade e o mundo físico, o Kairos e o Cromos, tá? Então nós vamos falar disso aqui, que tem uma relação com isso aqui, é muito profundo o que nós iremos tratar nessa matéria de angelologia. Então eu preciso que você tenha em mente esse acontecimento, não confunda esses acontecimentos. Pastor, por que só agora nós temos essa interpretação? Porque Deus se utilizou de todo este período para que ele pudesse ir se revelando à humanidade, para que a humanidade estivesse pronta pelo sangue de Cristo pago na cruz, a humanidade agora aqui com a morte de Cristo pudesse receber a atuação do Espírito de Deus dentro do seu ser, para trazer dentro dele as revelações que Deus precisa que você entenda. Então você tem que ter uma parte de Deus atuante em você para que você entenda a revelação de Deus. Nós já estudamos na matéria passada o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural que não tem comunhão com Deus, porque o seu espírito está separado de Deus e de comunhão, não consegue compreender as coisas do Espírito. Mas o homem que recebe o Espírito de Deus, trazendo-lhe de volta a comunhão, e ele só pode receber através da aceitação de Cristo, da entrega a Cristo, reconhecendo Jesus como o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Yahweh senão por ele. Então aí o Espírito Santo lhe dá a compreensão e lhe dá a entender. Por isso a palavra diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Existem coisas espirituais que somente o Espírito Santo pode trazer tais revelações, pois o homem natural, sem a comunhão com Deus, ou literal, numa visão literária, né, numa visão crítica literal, não pode entender. É preciso se locomover para o Espírito. Por isso que nós ouvimos a palavra de Cristo, a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão a Yahweh em espírito e em verdade. Então nós temos que ter esse sentimento espiritual. Nem tudo é ferro e fogo, é preto e branco, é sim e não. Existe uma revelação de Deus que Ele quer se revelar a nós. E é nesta área que nós iremos trabalhar, tá bom?
Esse é apenas o nível básico. Nos níveis superiores nós iremos tratar então com mais requintes de compreensões e poderemos analisar os textos mais profundamente. Nós vamos ter também, peço a você que nos acompanha aí, nós estamos preparando um básico de hebraico. Não sou professor de hebraico, o pouco de hebraico que eu tenho conhecimento é para que eu possa desenvolver o conhecer e o saber. E para que você possa então interpretar a palavra de Deus como ela é necessário ter um pouco de conhecimento do hebraico, para que a sua mente abra e a compreensão das coisas de Deus melhore na sua vida. Então nós estamos preparando aí um material de hebraico aos irmãos, com vídeo aula, onde iremos falar do alfabeto hebraico, aprender a letra de uma forma bem prática, simples e objetiva, aprender a detectar qual letra, o que ela significa. Nós sabemos que no alfabeto hebraico não existe vogais, não existe na escrita hebraica A, E, I, O, U, não existe. A palavra hebraica, os escritos hebraicos são formados só por consoantes, mas existe aí depois os macéricos, né? Os massoréticos, que eles então colocaram alguns pontos de acentuação para dar a tonalidade de E, I, Ba, Be, Bi, e nós vamos falar sobre isso. Então, nos acompanhe, esteja estudando conosco, para que você possa aprender mais a palavra de Deus. Então tá aí, nós vamos falar desse ponto aqui, ó. Nós vamos entrar agora no nível da eternidade para falar do mistério revelado, tá? Dessa dispensação. Nesse mistério revelado, nós vamos falar, por exemplo, abra sua Bíblia aí, vamos ler um pouco mais a palavra de Deus. No livro de Jó, capítulo 38 de Jó. Olha aí, Jó 38. Abra sua Bíblia aí. Faça uso dela agora. Jó capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho: Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Porque Jó não tinha conhecimento, né? Em vista de Deus, nós não temos conhecimento. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens inteligência, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as tuas bases? Quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Olha, ele está falando de um período do início. Os filhos de Deus jubilavam. Esses filhos de Deus aí, ele está se referindo aos seres celestiais que Deus havia criado na eternidade. Então ele está conversando com Jó num período terreno do Kairos, aqui do Kairos não, do Cromos. Está conversando com Jó no mundo físico, no período terreno, e Deus está falando, mas você sabe, você é o sabido, o inteligente, o sábio, então me responda. Aonde estavas tu quando eu fazia os fundamentos da terra? Quando Deus criava esses fundamentos da terra? E nós vamos falar sobre isso. Então nós temos que ter a mente aberta para entender quando Deus fazia esses fundamentos da terra. Jó não sabia, mas hoje, pela revelação da palavra, por todos esses anos que se passaram, Deus se revelando, o Espírito Santo, no período da graça que está em nós, nos dá a entender ou tentar compreender esses acontecimentos antes da criação, que no período de Jó não se podia compreender. Então nós vamos entender que os anjos, os seres celestiais, primeiro foram criados por Deus. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Vamos ler o Salmo Terrilim, abra aí, Terrilim 148. No Salmo 148, a palavra de Deus, vamos ver aqui.
148. Salmo 148. Vamos ver aqui o versículo 2, o verso 2 e o verso 5. Ó. No Salmo 148, verso 2. Louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todos os seus exércitos celestiais. Louvai-o o sol, a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Ó, louvai-o os céus dos céus. Ó, os céus dos céus. Vamos falar daqui a pouco. Céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Marque esse versículo aí. Tá? Marque esse versículo. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Sobre em cima. Tá? Em cima. Guarde isso aí. Sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e logo foram criados. E ele os estabeleceu para sempre e lhes deu uma lei que não mudará. Louvai o Senhor desde a terra. E aí vai, né? Então, prestou bem atenção, marcou esse versículo. Vamos entender aí. Então, ali o salmista está mandando louvar tudo que foi criado. E o salmista, ali nesse salmo, neste hino de triunfo, é um hino de triunfo, nesse louvor universal, nesse hino de triunfo, ele pede para que todos louvem, e ele vai retratar de seres que foram criados por Deus, que ascendem o mundo físico, porque ele está lidando de algo nos céus dos céus. Então nós vamos entender isso, tá bom? Então não se preocupe. Vamos agora aqui ler mais um versículo para nós entendermos. Daqui a pouco nós vamos para a lousa. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, no capítulo 6. Marque esses versículos, irmãos. Não está na nossa apostila. Não tem isso na nossa apostila. O que eu estou passando aqui não tem no nosso material didático. Anote aí. 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 15. Olha aí. 1 Timóteo, capítulo 6 e o verso 15. Olha aí. Olha o que diz o texto. Que no tempo próprio, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. A ele seja a honra, poder, sempre eterno. Amém. Você prestou atenção aqui no que eu li? Olha o que diz o versículo 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Deus, Yahweh, só ele tem a imortalidade. Mas aí nos vem uma pergunta, mas os seres angelicais não são eternos? Eles são eternos, né? Os anjos, mas os anjos, pastor, são eternos. Os anjos são eternos, mas eles são finitos e não infinitos. São eternos, finitos. Por que os anjos são eternos, finitos? Porque os anjos, deixa eu pôr aqui, os anjos foram criados por Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que só ele, olha o que diz o texto, aquele que tem,
ele só, a imortalidade. Por quê? Porque quem criou Yahweh? Quem criou Yahweh? Quem criou Yahweh? Ninguém criou Yahweh. A palavra de Deus diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, quando nós falamos de eternidade, infinito, estamos falando de Yahweh. Os anjos são eternos, de uma natureza eterna, porém são finitos. Se Deus quiser acabar, terminar com a eternidade dos anjos, ele termina. Eles vivem na eternidade, porém, eles não são donos da eternidade. Eles não detêm toda a eternidade, porque eles foram criados. E tudo que é criado tem início, e se tem início, tem fim. Deu para entender? Então, se os anjos foram criados, eles têm início. Ó, início. E se tem início, eles também têm fim. Se Yahweh quiser, ele pode colocar fim nos seres celestiais. Então, eles são eternos, mas finitos. Mas eles são finitos porque eles tiveram início, foram criados por Yahweh. Agora, Yahweh não, ele é o único e ele só, olha o que diz o texto, ele só tem a imortalidade. É o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 16. Tá? Ó, 1 Timóteo 6, 16. Em 1 Timóteo, na carta do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6,16, nos dá essa revelação, que somente Deus detém a imortalidade. Ou seja, Deus ele é imutável, é imortal. Não tem como mortalizar este Deus que não foi criado, que ele é. Deu para entender? Mas os anjos não. Então nós estamos falando de seres celestiais que vivem na eternidade, porém eles são finitos. Eles são finitos. Assim como nós, os que conseguimos chegarmos até a plenitude dos tempos ou arrebatamento da igreja, seremos transformados num corpo de glória e seremos semelhante aos anjos. Semelhante em quê? Porque também seremos eternos. Não vamos mais perecer, mas não seremos infinitos, porque o único infinito, imortal é Deus, porque a Deus ninguém criou. Então, vamos fazer essa separação. Então, vamos falar de seres angelicais que vivem na eternidade, mas são finitos, porque eles têm início, e tudo que tem início tem fim. Eles foram criados por Deus, eles não existiam, e Deus cria os seus exércitos. Ele cria os céus dos céus e o seu exército, tá bom? Então é bom nós falarmos sobre isso aqui. Então vamos continuar aqui. Você já se colocou aí no tempo, já se colocou aí. Nós vamos falar aí acerca então da criação. Vamos lá para o início de tudo, para nós entendermos angelologia. Bom, os irmãos, estão me acompanhando aí? Qualquer coisa, posta o comentário. Você que está nos assistindo, nós estamos na introdução da matéria de angelologia. Temos muita coisa aqui para falar, muita coisa para ser passada. Estamos na nossa primeira aula, esta aula introdutória, tá bom? Estamos na aula da introdução. Tá? Temos aí mais 4 aulas para sintetizarmos aí essa compreensão acadêmica de angelologia. Vamos lá. Vamos aí devagarinho. Qualquer dúvida, faça sua pergunta. Se eu não puder responder aí agora, na próxima aula estarei respondendo, tá bom? Pode fazer a sua pergunta aí, a sua dúvida dentro da matéria, tá ok? Essa pergunta aí dentro da matéria que nós vamos estar respondendo aí você. Então, meu irmão, meu aluno, não pare de acompanhar nossas aulas, tá? Acompanhe aí nossas aulas. Acompanhe aí, esteja conosco nas nossas aulas aí. Então vamos lá. Vamos falar dos seres
dos anjos. Então vamos falar acerca dos anjos. O que eles são? Ó, vamos colocar aqui. Bom, anjos. Vamos colocar aqui. Anjos são. Então, o que eles são? Então vamos lá. Primeiro, você tem que ter a ideia que nós estamos falando sobre seres angelicais. O que a Bíblia nos mostra que eles são? Primeiro, a Bíblia nos mostra que eles são espirituais. Ó. Espirituais. Abra a sua Bíblia aí, Lucas 24. Lucas 24 e o versículo 37 ao 39. 37 ao 39. 37 ao 39. Vamos ver aqui? Abra a sua Bíblia aí. Lucas 24 e o 37 ao 39. Olha o que diz o texto da palavra de Deus, quando Jesus aparece aos seus discípulos. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim, vede. Um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, os anjos são espirituais. Eles não possuem carne e nem osso, tá? Não possuem carne nem osso. Quando eles olham para Jesus, que ele apresenta, ele aparece aos seus discípulos, já ressuscitado, eles pensam que é um espírito. E aí Jesus mostra a diferença de um espírito para Cristo ressuscitado. Por quê? Porque o espírito não tem carne e nem osso. Ó. Não tem carne nem osso. Ou seja, não tem corpo físico. É isso que Jesus estava dizendo. Não possui corpo físico. Então, não possui corpo físico. Então, vamos entender que os anjos são celestiais, né, seres celestiais, vivem no tempo, o tempo que rege os anjos é o tempo do Kairos, que é o tempo da eternidade, o período da eternidade, que nós não podemos medir. Não podemos medir, nós não sabemos, né? A palavra de Deus diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso aí não quer dizer que seja um dia igual a 1000 anos e 1000 anos igual a um dia. Isso aí é apenas uma maneira de Deus registrar para que a nossa mente pudesse entender a grandeza da eternidade de Deus. Mas na realidade não podemos precisar ou bater na pedra e dizer, não, é 1000 anos, é um dia, 1000 dias, é um ano. Não é. É só para nós termos uma ideia. Então usamos essa medida de um dia, 1000 anos, um dia, para tentarmos entender este mundo espiritual que nós não podemos compreender. Mas podemos tentar absorver um pouco deste mundo que está ascendente ao nosso. Muito ascendente. Então vamos lá. Então os anjos, eles são espirituais, tá? São espirituais. Na realidade aqui é I pequeno, né? É que é minha escrita que é assim, né? Mas dá para entender. Espirituais. Tá? Os anjos não são espirituais com E maiúsculo. É espirituais com E minúsculo. São espírito com E minúsculo. Porque quando se trata de espírito com E maiúsculo, é o espírito de Deus. Então nós estamos falando de espirituais com E minúsculo. Então os anjos são espirituais. Salmo 148, 2. Ó. Salmo 148, nós já lemos aí, né? 2. Salmo 148, 2. Diz o Salmo 148, no verso 2, no Terrilim 148, que eles são inteligentes, né? Ó, inteligentes. Inteligentes. Ou seja, eles possuem raciocínio. Vamos ver isso aqui? Deixa eu ver isso aqui. Vamos lá. Vamos ver isso aí. Vamos entender.
Salmo 148. Salmo 148, o verso 2. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos celestiais, louvai-o. Né? Então eles louvam, eles cantam, adoram. Então são seres inteligentes, porque um ser que não possui intelecto não pode adorar. É impossível adorar um ser que não possui um intelecto. A natureza adora o Senhor com a sua criação, né? É diferente, nós estamos falando de seres pessoais. O anjo ele é um ser pessoal, ele possui intelecto, sentimento e vontade, e nós vamos falar disso mais para frente, tá bom? Então nós estamos falando dessa inteligência. Em Mateus, no capítulo 18 e no verso 10, eles demonstram respeito à face de Yahweh. Ali, ó, Mateus 18, 10, vamos ver lá. Mateus 18, 10. Ó, Mateus 18, 10. Nós temos que ver essas passagens, temos que entender, ó, que nós não estamos falando de uma força, nós estamos falando de seres pessoais que foram criados por Deus, por Yahweh. Vamos lá. Mateus 18, 10. Vede, não desprezei a qualquer desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos, nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Então os anjos, eles sempre veem a face do Pai que está no céu. Então eles têm respeito para com Deus, eles sempre estão vendo a Deus. Ora, Deus ele abomina o pecado, Deus abomina a desobediência. E se eles sempre veem a face de Deus, é porque eles mantêm esse respeito para com Deus, essa adoração para com Deus. Eles são pessoais, eles entendem, contemplam a face de Deus com compreensão, tá? Os anjos também, eles são inferiores, eles são superiores a nós, né? A Bíblia diz que nós fomos feitos um pouco menores que o anjo. Então eles estão um pouco acima de nós no sentido de essência, né? No sentido de essência, no sentido até de formação, de caráter. Estão um pouco acima os anjos. É lógico que não estou me referindo aos anjos caídos, mas estou me referindo aos anjos eleitos de Deus que são fiéis a Yahweh. Depois nós vamos falar acerca dos anjos caídos mais na frente. Estou só dando uma introdução para que você entenda um pouco sobre esses seres angelicais. Então eles são um pouco acima de nós, a sua essência, são espíritos, eles não morrem, não possuem corpo físico, não têm aí as lamentações das doenças, eles não sofrem com perna quebrada, com dedo quebrado, pé quebrado, eles não caem de uma árvore, eles não sentem fragilidade, não sentem fome, não sentem sede. Então estão um pouquinho mais aperfeiçoados que a gente, né? Mas eles também foram feitos inferior a Cristo. Olha aí, Hebreus, no capítulo 1, do 4 ao 14. Vamos ler lá. Hebreus, no capítulo 1, do 4 ao 14. Vamos ver isso aqui, ó. Hebreus, capítulo 1, do 4 ao 14. Olha aí. Vamos ler aqui. Hebreus, no capítulo 1, do 4 ao 14. Assim se tornou tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é mais excelente do que o deles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele será por filho. E novamente, ao inserir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, diz que de seus anjos faz vento, de seus ministros labareda de fogo. Do filho, porém, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos céus dos céus. O cetro da equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade.
Vamos lá para o versículo número 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, nós vemos aqui, a partir do versículo 4, que qual dos anjos disse jamais: tu és filho, hoje te gerei e lhe serei por pai? E novamente, ao inserir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, eles estão sujeitos a Cristo. Então, eles foram criados, eles são maiores que nós somos criados um pouco menor do que os anjos, mas eles estão abaixo de Cristo. Então, Cristo e Yahweh, os anjos estão abaixo e nós estamos abaixo dos anjos. E Deus faz dos anjos conservo nosso, para trabalhar em nosso favor. Olha com a importância, e se você entender o que nós seremos, o que está reservado para nós. Mas como nós estamos falando de angelologia, então vamos colocar os anjos. Então os anjos, eles estão abaixo de Cristo, obedecem a Cristo, obedecem a Deus, são servos de Deus, né? E são conservos da humanidade, são conservos dos homens que professam o nome de Jesus Cristo. Não é conservo de todos os homens. Ele é conservo daqueles que guardam a palavra de Deus, que professam o nome de Jesus. É esses que têm os anjos trabalhando ao seu favor. A Bíblia diz que os anjos trabalham em favor daqueles que o temem, que guardam as palavras de Yahweh e o temem. Então, se um homem não temer a Yahweh, não guardar as palavras de Yahweh, os anjos não têm compromisso com ele. Ok? Então, vamos entender essas questões. E temos aí, então, os anjos, tá? Primeiro, o que eles são, né? O que eles não fazem. Os anjos, não se reproduzem, ok? Os anjos não se reproduzem. Por que que os anjos não se reproduzem? Vamos ver. Vamos ler aqui algumas passagens bíblicas para nós entender um pouco. Mateus 22:30. Vamos abrir aqui a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 22. Abra a sua Bíblia aí. É uma introdução. Daqui a pouco você vai entender mais coisas, mas eu preciso que você tenha essa compreensão bíblica. Mateus 22, e vamos ver aqui o versículo número 30. O que diz? Mateus 22. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento. Serão como os anjos de Deus no céu. Na ressurreição, nem casam e nem se dão em casamento. Serão como, não é ser igual, como semelhante aos anjos. Por quê? Porque os anjos também não casam e não se dão em casamento. Eles não se reproduzem. Para você entender isso aqui, primeiro, por que os anjos não se reproduzem? Olha, primeiro porque eles são espíritos, ok? Então os anjos, a essência deles, a essência é espírito, espírito. Os anjos são espíritos, a essência dele é espírito, espírito. Só que ele é um espírito que possui personalidade, personalidade. Ou seja, a pessoa é um ser pessoal, o anjo é um ser pessoal. E a personalidade habita no seu espírito, espírito. Então, o anjo possui personalidade. O que é personalidade? Você está lembrado? O que forma personalidade? O que torna algo como pessoa? O que o faz ser pessoa? Olha, o atributo da personalidade. Qual é o atributo da personalidade? Atributo da personalidade: intelecto, sentimento e vontade. É o ISV. Intelecto, sentimento e vontade. Ok?
Intelecto, sentimento e vontade. É isso que torna um ser pessoal. É isso que faz de um ser pessoal ter personalidade. Intelecto, sentimento e vontade. E os anjos são espírito que possui personalidade. Eles são tratados como dicômetros. Ó, são seres dicômetros. Dicômetros. Por que dicômetros? Duas essências, duas características, espírito e personalidade. Personalidade e espírito. Eles não possuem corpo físico, ok? Por eles não possuírem corpo físico e a reprodução ela é feita através do físico, então os anjos não casam e não se dão em casamento, eles não se reproduzem. Então, o número de anjos que existem é o que Deus criou. Eles não podem se reproduzir. Nós temos que entender isso aqui, e é bom você entender isso, que eles não possuem corpo físico, porque senão, irmãos, você vai achar que um anjo vai descer e ter relação com uma mulher terrena e dessa relação produzir filhos. Isso é uma coisa doida, irmão. Isso é uma coisa que é incabível, inconceptível. Um anjo não pode ter relação com uma mulher e produzir filho. Senão, meu irmão, o diabo aí estava enchendo o mundo de demônio físico, demônio literal. Demônio mesmo. E não é assim que funciona. Não é desta maneira. Por mais que, nós vamos falar disso depois, por mais que um demônio possua um corpo, ele pode possuir? Pode. Isso se chama possessão demoníaca. Um demônio pode possuir um corpo e dentro dessa possessão, esse corpo físico desta pessoa que está possuída pode ter relação com uma mulher? Pode. Esse corpo possuído pode ter relação com uma mulher, mas o filho que vai nascer é físico. Esse filho vai nascer da relação daquele homem com aquela mulher. Ele não vai ser filho do demônio, ele vai ser filho daquele homem que estava possuído, com a mente conturbada. Mas todo físico, o diabo não pode criar corpo físico. O demônio não pode criar corpo físico. A única pessoa que tem poder de criar um corpo físico se chama Yahweh, o único Deus verdadeiro. Só ele pode criar um corpo físico. Então, os anjos, eles não podem se reproduzir. Um anjo não pode criar, ele não pode procriar. Então, os seres celestiais que Deus criou, seus exércitos, foi criado num determinado número que nós não sabemos qual, ninguém pode determinar quantos anjos existem ou quantos Deus criou. O próprio Cristo, em uma de suas falas, está registrado na palavra de Deus, ele diz aos seus discípulos: não sabeis que eu posso ordenar e aparecer aqui miríades e miríades de anjos? Ou seja, pode aparecer milhões de anjos aqui, milhares de anjos. Se eu clamar ao Pai, milhares. Então existem milhares, milhões de anjos que a nossa mente humana não pode compreender. Mas existe um número que Deus criou. Ou seja, eles não crescem, não se reproduzem. O número que existe é o número que tem. Tá? Então tenha isso em mente. Eles não possuem corpo físico, então eles não se reproduzem. Tá? Por que não se reproduzem? Porque não possuem corpo físico. Então anota aí. Não se reproduzem, ó. Não possuem, ó, corpo físico. Ok? É bom você entender isso aqui. Aquela passagem bíblica, e os anjos desceram, coabitaram com as mulheres e nasceram gigantes. Então é bem assim. Nós vamos falar desse assunto, vamos corroborar acerca disso e você vai entender melhor. Mas não é isso que a Bíblia se refere. Porque os gigantes não existiram só naquela época. Você está lendo ali Gênesis, acho que não me falha a memória, no capítulo 6, que vai falar sobre essa questão dos anjos descerem, né? Que muitos dizem que é anjos, mas eu não corroboro com isso. Para mim não é anjo. Quando fala os filhos de Deus ali, está se falando dos filhos de Deus no sentido dos descendentes de Sete, da descendência de Sete, que eram reconhecidas como filhos de Deus. Eles começaram a procurar mulheres.
fora da sua descendência. Alguns procuraram mulheres, e aí essa genética aí começou a aparecer gigantes, porque os homens que não temiam a Deus, que não eram da genealogia de Sete, não eram tratados como filhos de Deus, eram tratados apenas como homens, como existência. Nós falamos sobre isso numa das nossas aulas passadas, se não me falha a memória, no período dos Juízes, quando estávamos falando dos livros históricos e poéticos. Nós falamos do livro dos Juízes e falamos, ensina-nos a contar os nossos dias. E nós falamos que o homem, assim como Caim, a sua descendência, Deus não conta os seus dias. Para eles, eles não vivem para Deus, eles só existem. Então é essa a diferença dos filhos dos homens e os filhos de Deus. Então os filhos de Deus existem, no sentido de Deus contar a sua genealogia. Os filhos dos homens, as filhas dos homens, os homens são aqueles que só existem, que não têm vida, não vivem para Deus. Então, assista nossas aulas anteriores que você vai entender. Então aqui eles não possuem corpo físico, tá? Outra coisa, o que eles não têm ou não possuem? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Outra coisa que você tem que saber dos anjos, eles não estão presos ao cromos, não estão limitados ao cromos, né? Então você tem que ter isso em mente. Estou falando isso para quando nós entrarmos na matéria em si, você vai ter grandes revelações, mas nós estamos... Então aqui, ó, não, ó, estão presos ao tempo, cromos, tá? O que é o tempo cromos? O cromos é o tempo da humanidade na Terra, o tempo finito, né? Finito, porque o homem, ele tem um prazo de validade. Como eu já disse lá, o homem já nasce morrendo, já nasce morto. Então nós não vivemos a vida, nós estamos morrendo a vida que nos foi dada. Então quanto mais os anos passam, mais o nosso corpo físico vai se degradando, vai se deteriorando e nós vamos perdendo a vida no sentido de corpo físico, tá? E vai chegar uma hora que esse nosso corpo não corresponderá mais com o nosso período de vida. Então, nós estamos falando sobre esse tempo cromos, que é o período de 24 horas que nós contamos aí dia, noite, dormimos à noite, vemos de dia. Então, o anjo não está limitado a esse tempo, ele não está limitado. Ele vive no Kairós de Deus, o anjo vive na eternidade e por isso ele não está limitado ao nosso tempo finito aqui da humanidade. Outra coisa, os anjos não possuem sentimentos carnais. Olha aí, então vamos lá. Não, possuem sentimentos carnais. Outra coisa que você tem que ter em mente. Eles não possuem sentimentos carnais. O que isto quer dizer? Porque nós, como nós temos um corpo físico, nós temos um corpo físico, ok? Temos aqui o nosso corpo. Então temos aqui o nosso corpo físico. E nós temos os 5 sentidos do corpo. Quais são os 5 sentidos? 5 sentidos. 5 sentidos que esse corpo aqui traz para nós. 5 sentidos. Olha lá. Só aqui tem 4. Visão, audição, né? Visão, audição, paladar, que mais? Olfato, né? Que é o nariz lá, olfato. E é o último sentido que está no corpo, que é o tato. O tato está no corpo. Tato. 5 sentidos. Então nós temos 5 sentidos do nosso corpo humano. 4 sentidos estão na região da cabeça, né? Audição, paladar, nós provamos através do paladar, o olfato que nós cheiramos,
E a visão, né? Audição, visão, olfato, paladar. Então, 4 sentidos estão na cabeça. Isso aí tem significado, mas nós não vamos entrar, né? Vamos falar disso em antropologia, né? Só para você entender. E o outro está nas mãos, no corpo, né? Que nós sentimos o tato através das mãos, através do corpo, através dos pés. Qualquer lugar que nós encostar, até mesmo com o rosto, nós sentimos o tato. Então, o tato. Então, tem esses 5 sentidos. Esses sentidos são humanos e através desses sentidos nós demonstramos sentimentos. Os nossos sentimentos são demonstrados. Por exemplo, quando você chora, está triste, aí através da visão você demonstra as lágrimas. Então, quando a pessoa vê as suas lágrimas, demonstrado, ali está chorando, está sentindo. Então, através das lágrimas, tá bom? Então, não quero aprofundar, tá? Então, temos aqui os sentidos. E os anjos não possuem corpo físico. Então, por exemplo, os anjos, eles choram. Eles choram. Se eles não possuem corpo físico, como que eles vão demonstrar o choro através de lágrimas? Eles não têm lágrimas, né? Eles não choram. Se entristecem? Sim. Eles têm sentimento. Porque nós vamos separar que existem sentimentos espirituais, né? Quando o próprio Senhor diz, não entristeçais o Espírito Santo, né? A palavra, quando expressa acerca dos seres angelicais, eles se entristecem, Deus se entristece, a palavra de Deus. Os anjos se arrependem? Se arrepende. Deus se arrepende? Se arrepende, a Bíblia diz, né? E arrependeu-se Deus de haver feito o homem. Se o próprio Deus se arrependeu, por que um anjo não pode se arrepender? Só que o arrependimento deles não estão ligado ao nosso arrependimento humano. Uma coisa é o espírito, outra coisa é o humano. Isso aí é chamado de antropopatismo. Então, os anjos possuem sentimentos? Possuem, mas sentimentos espirituais, não sentimentos iguais aos sentimentos humanos. Arrependimento no sentido de querer fazer de novo, voltar atrás? Não, eles não têm esse arrependimento. É só para nós entendermos que possui sentimentos. Então os anjos possuem sentimentos, mas não iguais aos sentimentos humanos. Então esse sentimento humano, eles não possuem. Volta a pergunta, os anjos possuem sentimentos? Humanos não. Mas espirituais, sim. Quais os sentimentos espirituais? Que estão ligados ao espírito. Adoração, louvor, prazer em adorar a Deus, prazer em obedecer à voz de Deus, ou prazer de fazer o mal, vontade de fazer o mal. Então aí está ligada a pessoa do ser do anjo, que ele é um ser pessoal, mas ele não possui sentimentos carnais. Então não possui sentimentos carnais ligados ao corpo físico. Deu para entender? Então eles não possuem. Tá bom? É só para você entender. Então, quando nós falamos de sentimentos, quando falamos que Deus possui sentimentos, que os anjos possuem sentimentos, esquece os sentimentos carnais que você sente. Lá no céu, nós vamos ter sentimentos? Vamos. Mas você vai chorar? Não. Por que não vai chorar? Porque você não terá sentimentos carnais, não terá um corpo corruptível que sinta a tristeza, o desânimo, a falta de ânimo, o choro, enfim, você não vai derramar lágrimas, porque esse corpo que é carnal, corruptível, com o pecado, ele será transformado num corpo incorruptível, sem pecado e sem sentimentos carnais. Então eu terei sentimentos de prazer, eu terei o sentimento de tato? Terei, eu vou pegar lá do fruto, vou tomar a Santa Ceia com Cristo, vou comer do pão, vou beber do cálice, mas eu não terei sentimentos carnais, voltado à carne, no sentido de ser corruptível, dado ao pecado. Então nós não teremos esse sentimento, não vamos chorar por ninguém, não vamos nos entristecer por ninguém. Lá o nosso sentimento será de prazer para com Cristo. Amém? Esse será o nosso prazer. Nós vamos fazer outras matérias que vamos tratar mais sobre isso, principalmente escatologia. Quando formos tratar
da nossa humanidade transformada num corpo glorificado. Até aqui tudo bem? Está dando para entender? Eu estou falando sobre isso para você ter em mente, porque na nossa segunda aula nós vamos adentrar aí, nós vamos adentrar sobre, como eu posso te dizer, sobre os anjos sendo criados. Nós vamos separar aí os céus dos céus. Na nossa segunda aula nós vamos abordar esses assuntos. O céu dos céus, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, como que foram criados, como Deus criou o mundo, as teorias, né, do que o diabo caiu, explodiu tudo. Nós vamos falar na nossa segunda aula. Então não perca a nossa segunda aula. Hoje é só uma matéria introdutória. Estamos aqui devagarinho para que você possa entender essas questões acerca dos seres aí celestiais, tá? Então temos aí o caráter, né? Eles têm caráter. O caráter dos anjos é santo, porque Deus criou o santo, apesar que o pecado adentrou nestes seres que tinham caráter santo. Nós vamos falar sobre isso na nossa próxima aula, tá? Fique conosco, não perca, continue conosco aí e até a nossa próxima aula.